Existem operações militares que entram para a história. Existem operações que ninguém ousa mencionar. E existem aquelas que permanecem enterradas por décadas. Até que uma folha amarelada, encontrada em um arquivo esquecido, muda tudo. Essa história pertence ao terceiro tipo. Um conjunto de documentos sem carimbo, sem assinatura e sem indicação de país tornou-se conhecido apenas como o Dossiê Atlântico Negro, de 1958. Dentro dele estavam mapas riscados à mão, fotos borradas, trechos de transmissões interceptadas e algo que parecia impossível, relatos de uma operação clandestina realizada por uma unidade que oficialmente nem existia naquela época. Um grupo de mergulhadores de combate brasileiros. Homens treinados para desaparecer na escuridão do oceano, executar missões consideradas irrealizáveis e negar sua própria existência caso fossem capturados. Eles eram chamados apenas por uma sigla curta, quase sussurrada nos bastidores. GRUMEC. E este é o registro do dia em que eles realizaram a ação mais arriscada, improvável e devastadora de sua história, a sabotagem de um submarino inimigo que, segundo os arquivos, alterou o resultado de uma guerra que nunca chegou ao conhecimento do público. No final da década de 1950, o mundo vivia uma tensão que oficialmente não existia. Era uma pré-crise, uma disputa silenciosa no Atlântico Sul. Dois blocos enfrentavam-se secretamente. O Bloco do Norte, que testava armas submarinas de longo alcance. A Aliança Atlântica, da qual o Brasil fazia parte extraoficialmente. A população jamais soube. Os jornais nunca viram. E o governo brasileiro nunca confirmou. Mas algo estava acontecendo no fundo do mar. Desde 1957, navios mercantes desapareceram misteriosamente a 400 milhas da costa brasileira. Tripulações sumiram. Nenhuma caixa preta foi encontrada. Satélites, ainda primitivos, não mostravam nada além de um oceano calmo e inofensivo. Era como se algo gigantesco se movesse longe demais para ser detectado. E foi então que surgiram relatos de pescadores. Uma sombra enorme, maior que qualquer navio, passou sob a água. O mar ficou quente por alguns minutos. Esses relatos foram ridicularizados. Até que um destroyer brasileiro, o Cisne Negro, desapareceu sem enviar um único pedido de socorro. Foi nesse momento que a Marinha acionou um núcleo de especialistas que treinava secretamente na Restinga da Marambaia, homens que trabalhavam nas sombras, mergulhando onde ninguém mais podia ir. O comando deu a eles uma única missão: encontrar o que está caçando navios brasileiros. E eliminar. As primeiras operações de reconhecimento encontraram sinais assustadores. A 120 metros de profundidade, os mergulhadores localizaram destroços retorcidos, como se um navio tivesse sido esmagado por uma pressão artificial, não natural. Placas de metal dobradas, vigas cortadas com precisão. Tudo indicava uma arma silenciosa e monstruosa. Um submarino experimental que não seguia nenhuma classificação conhecida. Os relatórios técnicos não sabiam rotulá-lo. Chamaram-no de o modelo Leviatã. Informações interceptadas sugeriam que era enorme, pelo menos 105 metros de comprimento, propulsionado por um reator que ninguém conseguia identificar. Ele possuía duas características que nenhum país do mundo admitia possuir: silêncio absoluto. Não emitia ruído de hélice nenhum. Hidrofones registravam apenas um zumbido grave, como uma vibração subterrânea. Arma de implosão experimental. Uma tecnologia capaz de comprimir água em alta velocidade, criando ondas de pressão que esmagavam cascos de navios como latas de alumínio. Se fosse real, ele poderia destruir uma frota inteira sem jamais ser visto. O Brasil sabia que estava diante de algo que poderia mudar o equilíbrio naval mundial. E, segundo os arquivos, apenas uma unidade tinha chance de chegar perto o suficiente para destruí-lo. O GRUMEC. A operação recebeu o nome codificado de Aurora Silenciosa. A equipe selecionada era composta por apenas 7 mergulhadores. Tenente Lima, especialista em infiltração profunda e respiração de circuito fechado. Sargento Vale, e explosivos subaquáticos. Cabo Tavares, e rastreamento acústico. Cabo Nóbrega, e demolição interna. Cabo Duarte, e combate silencioso.
Soldado Rocha, comunicação criptografada. Soldado Brandão e o melhor nadador de longa distância da Marinha. Esses homens foram submetidos a treinos extremos. Mergulhos noturnos sem lanternas, natação em correntezas violentas, resistência à hipotermia e até simulações de navegação por vibração sonora. Eles foram transformados em fantasmas do oceano. Na última noite de treinamento, o comandante entregou a eles um envelope lacrado. Dentro, apenas uma frase. O Leviatã deve ser parado antes do amanhecer. Nenhum rastro. Na madrugada de 18 de novembro de 1958, os hidrofones brasileiros captaram novamente o zumbido grave. O Leviatã se movia em direção às rotas comerciais, pronto para destruir outro navio, talvez dezenas. A equipe Grumec embarcou em um pequeno navio de pesca modificado, sem bandeira, sem identificação, sem documentação. Para todos os efeitos, eles eram ilegais. Se fossem capturados, o Brasil negaria tudo. Quando estavam a 50 milhas do ponto de contato, mergulharam. A escuridão era total. A pressão esmagava seus trajes. E então, Tavares ouviu primeiro. Um som lento, profundo, como o ronco de uma montanha movendo-se. Quando levantaram suas lanternas vermelhas, viram a silhueta. Gigantesca. Silenciosa. Impossível. O Leviatã. Ele não parecia um submarino. Parecia um animal metálico adormecido, com placas de liga avançada e uma torre estreita e estranha, coberta de antenas que não pertenciam à tecnologia dos anos 50. Era um colosso que não deveria estar ali. E, naquele momento, os 7 homens souberam. Se falhassem, ninguém contaria a história. O Grumec precisava se aproximar sem fazer barulho. Qualquer interferência magnética acionaria o sistema defensivo do Leviatã. Eles nadaram quase como se não respirassem. Metros e metros. Milímetros por segundo. A água em volta vibrava por causa do reator. Era como nadar dentro de um terremoto silencioso. Os mergulhadores se alinharam debaixo do casco, como mosquitos sob um gigante. Tavares iniciou o preparo dos explosivos magnéticos de estabilização, cargas pequenas, mas poderosas, projetadas não para destruir, mas para desorientar um submarino. O plano era simples. Forçar o Leviatã a emergir. Fazer o reator superaquecer. Sabotar o sistema de ventilação. Causar uma pane total. Afundá-lo sem deixar prova de autoria. Mas algo inesperado aconteceu. O Leviatã se moveu. E junto com o movimento, uma luz branca acendeu no casco. Uma luz que nenhum deles reconhecia. Ninguém sabia explicar o que era aquela luz. Não combinava com nenhum padrão de farol subaquático, nenhuma lâmpada de manutenção e tampouco com sistemas defensivos conhecidos. Parecia algo orgânico, pulsante, quase respirando. Brandão recuou um pouco, sentindo o coração acelerar. O casco vibrou de forma irregular, como se um motor tivesse mudado de fase. Lima ordenou, apenas com gestos, que todos permanecessem imóveis. Então a luz os atingiu, não fisicamente, mas como um clarão que expôs cada detalhe do fundo do oceano. Pedras, areia, partículas suspensas, tudo ficou nítido como se fosse dia. O Leviatã estava ativando algum tipo de sensor. A equipe tinha apenas segundos. Tavares colou a primeira carga magnética. Em seguida, Vale instalou a segunda. Mas quando Nóbrega se aproximou para colocar a terceira, o som mudou. Era como se algo gigantesco estivesse acordando. As vibrações ficaram mais rápidas. O zumbido se transformou em um pulso constante. O casco começou a deslizar para frente. E então, uma torrente de água explodiu do sistema de propulsão experimental, empurrando os mergulhadores para longe como bonecos jogados pelo mar. A equipe foi dispersa em questão de segundos. Rocha perdeu o equipamento de comunicação. Brandão bateu contra uma rocha submarina. Duarte desapareceu na escuridão total. Por um instante, o Grumec deixou de ser uma unidade, virou um grupo de sobreviventes em meio ao caos. Lima recuperou o controle primeiro. Usando sinais luminosos de emergência, conseguiu reunir 4 dos homens.
faltavam 2. O Leviatã acelerava. O plano estava comprometido. Se o submarino se afastasse antes das cargas serem instaladas, a missão fracassaria. Se centenas de navios na costa brasileira seriam destruídos nos meses seguintes. Nóbrega, ainda atordoado, apontou para o casco se movendo. Ele vai escapar. Foi então que Vale tomou a decisão mais arriscada. Ele soltou o cilindro reserva, desprendeu-se do lastro e nadou atrás da máquina, sozinho, como se estivesse perseguindo uma baleia metálica que valia o futuro de um país. Vale alcançou o casco. A força da água era absurda. A cada 2 metros que avançava, era empurrado 3 para trás. O corpo ardia. Os pulmões pediam ar. Mas ele continuou. Conseguiu alcançar uma escotilha lateral. Reconheceu o mecanismo de travamento. Era um modelo híbrido, misto de tecnologia alemã e soviética, coisas que, oficialmente, não deveriam existir juntas. Esse submarino não é de um único país. Disse Vale para si mesmo, mesmo sabendo que ninguém o ouviria. Com um movimento preciso, colou a terceira carga magnética. A luz pulsante mudou de cor, como se tivesse detectado um corpo estranho. Era tarde demais. O Leviatã acelerou novamente. Vale tentou se soltar, mas o casco criou uma corrente que o arrastou junto. Seu equipamento bateu contra uma placa metálica exposta. O visor rachou. A água invadiu. Ele desapareceu em silêncio. E naquele instante, a missão deixou de ser apenas estratégica. Tornou-se pessoal. Com as 3 cargas fixadas, 2 por Tavares e 1 por Vale, a primeira fase da operação estava completa. Bastava ativar o temporizador remoto para que elas explodissem simultaneamente. Mas havia um problema. Rocha estava sem o sistema de ativação. Era o único membro com a chave criptográfica capaz de iniciar o ciclo das bombas. O grupo procurou Rocha sob a escuridão do fundo do mar, guiados apenas pelas lanternas vermelhas e pelo som distante das vibrações do Leviatã. Por fim, encontraram-no preso entre 2 formações rochosas, desacordado. O cilindro estava quase vazio. Brandão o retirou e realizou respiração de emergência pelo regulador secundário. Rocha tossiu água, recuperou-se e conseguiu acionar o painel preso ao pulso. As cargas entraram no modo ativo. O Leviatã, no entanto, parecia perceber o perigo. Ele começou uma subida lenta, provavelmente para realinhar sua navegação e recalibrar os sensores antes de destruir outro navio. Lima calculou rapidamente. As cargas explodiriam em 12 minutos. Se o submarino alcançasse águas rasas, a explosão não o destruiria totalmente, apenas expulsaria fragmentos que poderiam ser recuperados pelo inimigo. A operação precisava continuar. Quando emergiram, as ondas estavam violentas. O céu estava completamente escuro, mas havia uma luz fraca no horizonte, talvez de tempestade, talvez de um navio distante. Eles viram a silhueta. O Leviatã emergira parcialmente. Sua torre sobressaía da água como um obelisco metálico. Mas havia algo inesperado. Um navio de apoio, algo como um pequeno cargueiro modificado, aproximava-se do submarino com refletores apagados. O inimigo sabia que precisava resgatar o Leviatã, talvez para impedir sua destruição. O Grumec não podia deixar isso acontecer. Lima reuniu os homens, mesmo exaustos, e determinou o impossível. Vamos abordar o cargueiro. Rápido e silencioso. Se ele chegar ao Leviatã, perdemos. Era uma decisão suicida. Mas era a única possível. O cargueiro era maior do que parecia no radar. Tinha casco escurecido, sem nome, sem bandeira. Era um navio fantasma. O Grumec o alcançou pela popa, usando as ondas para ocultar os movimentos. Subiram pelas cordas de emergência, passaram por frestas e alcançaram o convés sem serem percebidos. Ali, viram algo assustador. Caixas metálicas com inscrições em 3 idiomas: russo, alemão e inglês. Tecnologias híbridas, teoricamente impossíveis. O Leviatã não era um projeto isolado. Era parte de uma cooperação clandestina entre superpotências rivais. E o Brasil estava no caminho.
O grupo precisava impedir que o navio resgatasse o submarino. Nóbrega posicionou explosivos silenciosos no eixo das âncoras. Brandão cortou cabos de controle. Duarte infiltrou-se no interior do cargueiro e encontrou o painel dos motores. Rocha monitorava a distância até o Leviatã. O submarino está aquecendo o reator. Eles vão tentar submergir antes das cargas detonarem. Era agora ou nunca. Nóbrega ativou a primeira carga. Um estrondo abafado vibrou a popa. O casco tremeu. O navio começou a inclinar. Soldados inimigos correram para o convés, gritando ordens em línguas diferentes. A confusão era total. Lima deu a última ordem. Pulem. O Grumec se jogou no mar novamente, minutos antes do cargueiro entrar em pane total. As luzes apagaram. O motor parou. O casco inclinou perigosamente. A tripulação não conseguiu impedir. O navio estava fora da operação. A segunda fase estava completa. Mas havia um problema maior. A 300 metros de distância, o grande submarino experimental começou a vibrar intensamente. As cargas magnéticas ativaram um curto-circuito interno, mas ao invés de danificá-lo, fizeram algo pior: acordaram um sistema de emergência. Portas metálicas se abriram lateralmente. Um som grave ecoou pelo mar. E então, pela primeira vez, o grupo percebeu. O Leviatã tinha um segundo casco interno, algo como uma camada viva de metal reativo. Ninguém conseguiria prever o que aconteceria se aquele reator colapsasse. As cargas explodiriam em menos de 3 minutos. Lima reuniu os homens. Mudança de plano. Não vamos destruir o Leviatã. Vamos guiá-lo para o abismo. Era uma loucura. Mas era tudo o que restava. Existia um ponto no Atlântico conhecido apenas por submarinistas experientes, o Abismo de Vitória, uma depressão oceânica tão profunda que nenhuma máquina da época suportaria. Se o Leviatã fosse atraído para lá antes da explosão, desapareceria para sempre. O Grumec precisava enganá-lo. O submarino estava tentando submergir novamente, mas o sistema falhava. O reator emitia pulsos de energia instáveis. Parecia que a própria água ao redor vibrava. Usando seus equipamentos de sinalização acústica, Tavares criou padrões sonoros falsos, imitando o chamado de um navio-mãe inexistente. Era uma tentativa desesperada de influenciar os sensores do Leviatã. E funcionou. O colosso mudou o curso. Ele seguia em direção ao abismo. As luzes do submarino piscavam sob a água como raios silenciosos. A equipe Grumec nadava com tudo o que tinha, acompanhando a rota sem ser engolida pelo turbilhão gerado pelo casco gigantesco. Rocha monitorava o tempo. 1 minuto e 40. O Leviatã estava quase na borda da depressão. Um precipício líquido onde a luz morria e onde máquinas eram esmagadas pela pressão. Então, algo inesperado aconteceu. O reator entrou em sobrecarga. Bolhas gigantes emergiram. A água ficou quente. Peixes mortos subiam à superfície como se fossem fervidos. Brandão gritou. Ele vai colapsar antes de cair. Isso não poderia acontecer. Se explodisse ali, lançaria destroços para a superfície, se o mundo saberia. Lima tomou a decisão final. Mergulhem fundo. Empurrem-no. Os homens olharam para ele como se fosse impossível. E era. Mas eles obedeceram. 7. Agora 6. Os mergulhadores se alinharam sob o casco e, usando as nadadeiras, os cilindros e os impulsos corporais, empurraram o Leviatã na direção do abismo. Era como empurrar uma montanha. A vibração era terrível. A água queimava. Os trajes quase rasgavam. O tempo corria. 60 segundos. O submarino finalmente começou a descer, perdendo sustentação. As luzes se apagaram pela primeira vez. O colosso estava morrendo. Com 32 segundos restantes, o Leviatã escorregou pela borda do abismo. O casco girou lentamente, como se fosse uma baleia morta. Então desapareceu na escuridão eterna. Os mergulhadores se afastaram o máximo que puderam. Rocha gritou. 5 segundos.
Eles fecharam os olhos. E então? Nada. Silêncio. As cargas não explodiram. O reator não implodiu. Nada. O Leviatã simplesmente foi engolido pelo oceano. Era como se tivesse sido devorado por algo ainda mais profundo. O Grumman emergiu horas depois, exausto, sem equipamento, sem forças. Foram resgatados por um navio patrulha após enviar sinais fracos pelos últimos dispositivos que ainda funcionavam. Nenhuma medalha foi entregue. Nenhum relatório oficial foi publicado. A operação nunca existiu. O sacrifício de Vale foi omitido. A queda do cargueiro foi o acidente. O desaparecimento do Leviatã foi a anomalia. Os homens do Grumman voltaram ao silêncio. Mas nos arquivos secretos, deixaram uma única frase registrada. O Brasil venceu uma guerra que ninguém soube que aconteceu. 60 anos depois, em 2018, hidrofones da costa brasileira captaram um som profundo. O mesmo zumbido grave, idêntico ao registrado em 1958. Um som vindo do abismo de Vitória. Os analistas disseram que era uma baleia. Os documentos dizem outra coisa. O Leviatã talvez não tenha morrido. Talvez tenha apenas descansado. E talvez o Grumman tenha que voltar às profundezas. Porque algumas guerras nunca acabam.